Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade que me foi dada de estar ministrando essa escola dominical hoje, a lição de número 8 da revista de adultos. Com todas essas coisas que têm acontecido, toda essa pandemia que tem acontecido, vem nos tendo que aprendermos formas diferentes de nos relacionarmos com a igreja. Então a escola dominical também está passando por essas dificuldades, essas mudanças. Então assim, nós professores não estamos acostumados a ministrar a lição dessa forma, então eu já peço perdão caso o vídeo não ficar numa qualidade tão boa, porque estou gravando através do celular e não tenho muita prática de fazer isso, mas é uma oportunidade de aprendermos, de evoluirmos e de conhecermos também mais agora a palavra do Senhor, mesmo perante essa dificuldade de não deixarmos de estarmos estudando a lição, de estarmos aprendendo sobre a palavra do Senhor. Então a lição tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É a lição de número 8 da revista do segundo trimestre. O texto áureo diz o seguinte: o texto áureo se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Então, vamos dar início à nossa lição. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Efésios 2 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, versículo 24 ao 27 diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, antes de prosseguirmos com essa lição, eu gostaria de estar fazendo uma oração para que Deus possa nos guiar durante esse estudo, que o Espírito Santo dele possa nos guiar, nos dar entendimento da palavra, para que nós possamos crescer através deste estudo. Então, neste momento, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, através dessa conferência em vídeo, através deste vídeo que estou gravando, para que seja divulgado para a igreja, de aprendermos mais da Tua palavra, de conhecermos mais do Senhor. Apesar da distância, nós estamos unidos em um único propósito, onde nossos corações estão voltados para Ti, Senhor.
Meu Deus, eu clamo a Ti que o Senhor venha me usar, me dar sabedoria, para que através desse ensinamento o Senhor venha falar com a Sua igreja, para que nós possamos crescer e entender mais sobre a Sua vontade para com as nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra, venha falar conosco, que Teu Espírito Santo venha se fazer presente, mesmo que através desse vídeo. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que o Senhor possa tocar na família de cada um deles e a Tua presença venha se fazer em cada lar. Eu Te louvo e eu Te agradeço e peço que Teu Espírito Santo venha nos guiar e estar conosco. Amém. Então, graças a Deus por essa oportunidade, vamos dar sequência na lição. Então, nessa lição, nós vamos ver sobre a igreja, sobre o fundamento da igreja, a base da igreja. Nós vemos ali que Paulo vai comparar a igreja a um edifício em construção. Então, quando você vai construir um edifício, você precisa ter ali uma base primeiro, onde esse edifício vai ser construído. E Paulo, no capítulo 2 de Efésios, ele vai nos dizer que Jesus é a pedra angular desse edifício e o fundamento são a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então nós vamos estudar um pouco sobre esses versículos 20, 21 e 22 do capítulo 2 de Efésios e também fazer um comparativo ali com o que Jesus fez sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. O objetivo geral dessa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os objetivos específicos são explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então, na introdução aqui, o comentarista vai dizer que por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. Efésios, capítulo 2, versículo 13 e o versículo 19. Então, o que acontece? Jesus, através do seu sacrifício vicário, através da sua morte na cruz, agora Jesus ele cria para si um novo povo, onde já não tem mais distinção entre judeu e gentio. Não tem mais separação entre os judeus e gentios, porque agora ambos os povos se formam um em Cristo. Então, Jesus é essa reconciliação, o sacrifício de Jesus traz essa reconciliação, não só entre os dois povos que estavam separados, mas também essa reconciliação com Deus. É Jesus que é a ponte que nos liga novamente a Deus, que nos dá acesso a Deus. Então, agora já não tem mais dois povos. É o que a gente vê no versículo 19 do capítulo 2 de Efésios, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, Jesus une agora esses dois povos em um único povo, que é o seu povo escolhido, que é a igreja. E Paulo vai fazer uma comparação dessa igreja com
um edifício em construção. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 21 de Efésios, que é o que nós estamos estudando, ele compara a igreja a um edifício em construção. Então, esse edifício em construção, ele tem o quê? Cristo, Jesus Cristo, como a pedra angular, e o fundamento são a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então, é sobre isso que nós vamos aprender, sobre esse edifício que está em construção, do qual nós como igreja fazemos parte, do qual nós como igreja pertencemos. Então, no tópico 1, ele vai falar, o comentarista traz sobre um edifício espiritual. Então, antes do edifício espiritual, nós tínhamos o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Como eu li lá em Romanos 9:4, então o povo escolhido era o povo judeu. Eles eram o povo de Deus, e eles sabiam disso, e eles reconheciam isso e se comportavam dessa forma, como povo de Deus. Eles eram um povo separado das demais nações. Então, eles ali se achavam, como eles eram povo de Deus, eles se consideravam melhor do que todos os outros povos, porque eles eram a nação eleita, eles eram o povo escolhido de Deus. Mas acabou que, através das suas práticas pecaminosas, eles se distanciaram de Deus, eles se afastaram cada vez mais de Deus. E Jesus vem agora trazendo um novo ensinamento. Jesus vem agora trazendo o quê? Que não é. Jesus vai abolir o templo judeu. Ele vai, como o lugar de habitação onde Deus tem esse relacionamento. O comentarista vai dizer aqui, assim o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, o templo lá em Jerusalém perdeu a sua relevância, as leis cerimoniais perderam a sua relevância, e agora Jesus começa a formar para si um novo povo, que será povo não mais pela vontade do homem, não mais pelo sangue. Quer dizer, o sangue quer dizer a descendência, não é mais pela descendência, agora é pela fé. Lá em João, capítulo 3, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, agora é pela fé em Jesus, é por crer em Jesus que nós nos tornamos povo, nós nos tornamos agora parte desse edifício que está em construção. Nós nos tornamos nós vamos ver mais para frente, mas nós vamos nos tornar a habitação de Deus. Então, o templo e antigamente o tabernáculo era onde Deus se relacionava com o seu povo. Então, o sacerdote fazia, o sumo sacerdote fazia essa intermediação entre os homens e Deus. E o sumo sacerdote que tinha essa função. Mas agora, Jesus, como sumo sacerdote, onde ele, através do seu sacrifício, onde ele é o sumo sacerdote, mas ele também é o cordeiro, ele vai e faz agora é ele quem vai fazer essa intermediação entre o homem e Deus. É Jesus que vai ser agora a ponte que liga o homem a Deus. Então ele forma para si um novo povo que está em construção, esse edifício em construção. Então, qual que é
Então o santuário do judeu era o templo. E qual que é o santuário agora deste novo povo? O santuário da igreja que foi criada por Jesus, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Então, nós que somos cristãos agora, nós somos um edifício onde Deus habita em espírito, onde o Espírito Santo de Deus habita. Então, o Altíssimo habita em nós em espírito. E a gente pode ver isso no versículo 22 do capítulo 2 de Efésios, que é o que nós estamos estudando. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Através do Espírito de Deus, ele habita em nós. Então, não mais agora o templo, mas cada ser humano que crê em Jesus, que tem a sua vida em Cristo, ele se torna a habitação de Deus, ele se torna ali um templo do Espírito. E lá a gente já vê isso quando Estevão estava ali no templo, e que ele vai dizer que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus vai falar que ele não habita, mesmo ali no templo, ele não habitava no templo. Ele diz que onde é o lugar da sua morada? Porque foi ele quem criou todas as coisas. Qual lugar que pode ser criado para que Deus venha a morar, para que Deus venha a habitar? Se ele criou todas, você pode escolher o melhor lugar da terra, mas foi ele que criou todas as coisas, ele que criou a terra. Então não adianta, você pode fazer o maior edifício que você consegue, mas mesmo assim não vai caber Deus. É ele que escolhe onde vai habitar. E ele ali tinha no templo ali o seu relacionamento com o povo, e agora ele habita em nós. Ele vive em nós porque nós somos templo do seu Espírito. Então, agora nós vemos que essa mudança, não mais o templo judeu, e sim cada um de nós como templo. E isso, ter essa compreensão que nós temos hoje, era difícil para o judeu. O judeu não estava entendendo o que estava acontecendo, esse ensinamento que Jesus estava trazendo. Eles estavam ali perdidos, tanto quando Jesus fala com eles assim: vocês podem destruir esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Eles vão falar: nossa, mas esse templo demorou tantos anos para ser construído, você disse que vai construir em 3, mas ele não estava falando daquele templo, e sim do corpo dele como templo. Então, nós agora somos esse templo. O judeu, então, ele precisou entender aquilo que Jesus estava dizendo, ele precisou mudar ali o seu pensamento para reconhecer que, olha, este é o Cristo, Jesus é o Cristo, e está formando para si um novo povo, e é este povo que eu quero fazer parte, é este povo que eu faço parte. Você, como igreja, faz parte. Nós fazemos parte do corpo nós somos o templo do Espírito. No tópico 3 nós vamos ver sobre a pedra angular. Então, essa pedra angular era uma pedra que era utilizada nas construções ali, na arquitetura daquele tempo, do povo ali. Eles usavam essa pedra angular. Se você pesquisar na internet, você vai ver vários exemplos dessa pedra, mas a gente vê comumente 2 tipos de pedra.
Uma a gente vê que era muito usada em pontes, onde ia construir uma ponte por cima. Então vinha ali duas escalas de tijolos que formavam uma curva, e no final dessa curva se encaixava essa pedra angular. Então essa pedra é que dava sustento a essa construção que estava sendo feita, essas vigas que estavam sendo feitas. A pedra ela era colocada no topo, e ali ela segurava para que aquelas vigas não se desmoronassem. Outro exemplo que a gente vê é da pedra angular sendo colocada ali no início de uma construção. Então, na quina da parede, quando você tem uma construção, você vai construir para um lado e para o outro você tem essa quina. Então, essa pedra também era utilizada ali neste canto, para que as paredes viessem a ser construídas. Então, o sentido de pedra angular quer dizer o quê? Que é a pedra mais importante daquela construção. É a pedra que sustenta toda a construção. Então, quando nós vamos fazer uma construção, a gente, ou nos nossos dias, na nossa arquitetura moderna, o que a gente faz? A gente faz uma viga no canto, que é onde vai sustentar as paredes, e também tem ali no piso, tem todo o fundamento, vai o concreto ali no piso, que é para segurar. Então essa pedra angular é nesse sentido, é ela que dá toda a sustentação. Sem ela toda a construção vai desmoronar. Por isso o exemplo da ponte é interessante, que como essa pedra ela tem um formato assim, ela é encaixada e ela sustenta. Todo o peso fica sobre ela. E quanto mais peso se coloca sobre essa pedra, mais encaixada ela fica e mais forte fica toda a construção. Mas se essa pedra for tirada, tudo desmorona. Assim também é a igreja. Jesus é a sustentação de toda a igreja. Jesus que segura ali toda a pressão, todo o peso de toda a igreja. Então Cristo Jesus é essa pedra angular, essa pedra principal. Assim também como os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Vai estar lá em Atos 4:11 e em 1 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Vamos ler esse texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, que ele vai trazer uma explicação muito boa em relação a essa questão da pedra angular, em relação de Jesus como essa pedra angular, de como é importante. Antes da gente entrar nisso, vamos relembrar que quando Jesus ainda estava com os apóstolos, ele faz uma pergunta. Ele faz a seguinte pergunta: quem as pessoas dizem que sou? Aí um dos apóstolos responde: dizem que você é Elias, dizem que é João Batista. E aí ele vai perguntar: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai e responde que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Está lá em Mateus 16:16. E aí Jesus vai falar com Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre quem Jesus estava falando? Ou sobre o que Jesus estava falando? Ele estava falando sobre Pedro ou sobre ele próprio? E o próprio Pedro vai nos trazer essa resposta na sua epístola, no capítulo 2. Então, no texto do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: à medida
a partir do versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vemos o quê? Que o próprio Pedro respondendo que Jesus é essa pedra, que Jesus é a pedra angular. Ele se tornou a pedra angular. A pedra que foi rejeitada se torna ali a pedra angular. E ele vai dizer uma outra coisa também que é muito importante. No versículo 7, ele diz o seguinte: portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Então, quando Jesus pergunta o que vocês dizem que eu sou, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre essa pedra, então sobre Jesus e sobre a fé de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, é essa pedra que seria edificada a igreja. Jesus ali é a pedra angular e a fé nele nos faz parte deste templo que está sendo construído por Deus. Esse templo que está em construção. Então, esse templo está sendo desenvolvido. Então, nós vemos lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, Paulo dizendo: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, esse edifício que está sendo edificado, ele também está sendo aprimorado, ele está em desenvolvimento, ele está se desenvolvendo até alcançar a medida da plenitude de Cristo. Então, nós somos esse templo que está sendo desenvolvido. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, Cristo é a pedra, Jesus Cristo é a pedra angular, Jesus Cristo é a rocha. É interessante o comentarista trazer para a gente sobre esse versículo 24 de Mateus, do capítulo 7, que vai falar sobre, que está até na nossa leitura bíblica em classe, vai falar sobre dois tipos de casa: a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. A gente muitas vezes tem um conceito errado dessa passagem. A gente imagina assim, uma casa estava construída ali em cima de uma rocha e a outra casa estava ali construída na praia, construída sobre a areia, então essa casa não aguentou. Mas por isso que é importante a gente voltar e pegar o contexto e entender
o que está sendo dito, para que a gente se habituar ao tempo ali onde a passagem está se dando, para que a gente possa entender. Então, essas duas casas, diferentemente do que a gente pensa, que a gente poderia olhar para uma casa e ver, essa casa é construída na rocha, não, essa é construída na areia, não. Essas duas casas aparentemente elas são iguais, mas o seu fundamento, a sua base é diferente. Então a gente pode entender isso em Lucas, no capítulo 6 de Lucas, versículo 46. Olha o que Lucas, o que a passagem está dizendo. Jesus está dizendo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Olha como é que já todos esses versículos que eu estou lendo na nova versão internacional. Então, como que essa leitura em Lucas, essa mesma passagem em Lucas nos dá um entendimento melhor. Então, quer dizer, este que construiu a sua casa sobre a rocha, este crente que constrói a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, ele cava fundo. É um trabalho que ele tem que fazer. Ele não identifica a rocha e constrói ali em cima, não. Ele tem que cavar, ir cavando, até que ele encontre a rocha. E ali ele faz o fundamento da sua casa, onde ele vai construir a sua casa em cima. Então Jesus está falando assim, o entendimento que nós podemos ter, se você olha, as duas casas elas parecem iguais, mas uma tem fundamento e a outra não. É como o cristão, aquele cristão que está fundamentado em Cristo, que está fundamentado em Jesus como rocha, ele não é abalado. Pode vir o que for, ele não é abalado. Não adianta a irmã fazer fofoca, ou o irmão fazer fofoca, o irmão causar intriga, causar briga, ou então acontecer, o pastor falou isso comigo. Ele não vai ser abalado por nenhuma dessas coisas. Não tem nada que uma pessoa vai falar com ele que vai abalar a sua fé. Não tem nenhum acontecimento que vai deixar a sua fé abalada, porque ele está firmado em Cristo, que é a rocha. Ele está firmado em Jesus, que é a rocha. Ele tem fundamento, ele tem base. Mas aquele crente que edifica a sua casa sobre a areia, quer dizer, ele ouve, mas não pratica. Ele é apenas ouvinte e não praticante da palavra de Deus. O crente fundamentado na rocha, o crente firme na rocha, ele não só ouve, mas como também ele pratica aquilo que ele ouve. Então ele estuda a palavra e ele pratica. Agora aquele crente que está na areia, ele, fulano falou mal de mim, ele já desanima. O pastor falou isso comigo, eu não volto mais naquela igreja. O pastor falou isso comigo, o irmão falou isso comigo, eu não vou mais lá. Então, o irmão, ninguém da igreja vem me visitar, eu não vou naquela igreja mais. Ele não está em Cristo. Então, alguma coisa acontece na vida de um irmão que ele admirava, e o irmão cai e ele vai, o irmão pecou, então ele desanima. Ele desanima porque ele não está fundamentado na rocha, que é Cristo. Aquele que quer estar fundamentado na rocha que é Cristo, ele tem que cavar.
E cavar quer dizer, então, ele tem que aprofundar na palavra, ele tem que aprofundar na oração, então ele tem que buscar a Deus, ele tem que se aprofundar cada vez mais em Deus e cada vez mais em Cristo, buscando aprender, buscando conhecer, mas se desenvolver como um cristão, ser santo, quer dizer, ser separado das coisas do mundo. E cada vez mais que ele vai se aprofundando, ele vai firmando ali o seu alicerce na rocha que é Jesus, na rocha que é Cristo. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Então, aqui a gente tem o final do primeiro tópico, que nós podemos entender isso. Então, quer dizer, Cristo, a igreja, ela está sobre um bom fundamento. A igreja está bem fundamentada. A igreja de verdade, o verdadeiro cristão, ele está em Cristo, ele está ali bem fundamentado. Então não vai ter nada que vai destruir a igreja, porque a igreja é de Jesus. Então podem vir políticos, pode vir a ação do inimigo, pode vir o que for atentar contra a igreja, mas a igreja está fundamentada em Cristo. Ele que criou a igreja, ele que fez da igreja o seu povo, ele tomou a igreja para si como povo. Então nada vai abalar essa igreja que é fiel a Deus, essa igreja que está fundamentada em Jesus. Então nós já aprendemos que Jesus é a pedra angular e agora nós vamos aprofundar na questão dos apóstolos e profetas, que são o fundamento. Então você tem a pedra angular, que é o que dá a resistência, que é o que segura todo o peso, tudo está sobre ela, mas também é importante o fundamento, tem que ter o fundamento. Qualquer construção, se você for chamar um pedreiro para ir na sua casa e pedir para ele construir alguma coisa, construir um cômodo, que for, ele vai falar, ó, você tem que fazer aqui o fundamento, você tem que colocar aqui o fundamento, porque uma casa sem fundamento ela vai desmoronar. Então você tem a pedra ali na construção, né, do judeu, na arquitetura do judeu, você tinha a pedra angular e você tinha o fundamento. E qual é o fundamento dessa construção, que é a igreja, desse edifício espiritual? O fundamento são a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então, qual é o conceito de apóstolo? O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo. Então, Cristo foi esse mensageiro. Ele veio trazer as boas novas de salvação. Ele veio trazer o evangelho, veio trazer as boas novas. Então ele chamava as pessoas, ele veio trazer a notícia do reino de Deus, a notícia do reino de Deus que se iniciava. Ali agora não mais estava um reinado humano, mesmo que eles estavam ali, o povo judeu estava ali sobre o domínio de Roma, mas agora aquele reinado não tinha mais poder sobre a vida deles. Assim também é na nossa vida. O presidente, o governador, ele não é o nosso rei, ele não tem domínio sobre as nossas vidas, porque o nosso reino é de Deus. Então, Jesus falava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, ele é o governador deste reino. Jesus é o governador deste reino. Então,
essa é a mensagem que ele veio trazer, que estava se iniciando novos tempos, um novo tempo. E o judeu, ele não conseguia compreender isso porque ele estava preso nas tradições. Ele se considerava o povo. Então, voltando lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, voltando lá em 1 Pedro, capítulo 2, a gente vai entendendo como que era esse comportamento do judeu em relação a Jesus. Então ele vai dizer que, versículo 6, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então quer dizer, aquele judeu que não creu, que não acreditou, que não depositou a sua fé em Jesus como sendo Filho de Deus, lembra lá da Pedro falando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Aquele que não acreditou nisso, que não colocou a sua fé nisso, Jesus, como pedra angular, se torna para ele pedra de tropeço, pedra que faz cair. Então, aquela pessoa ali se achando povo de Deus, se achando parte do povo de Deus, agora ela não é mais parte do povo de Deus, porque o povo de Deus se torna a igreja, o povo de Deus se torna pela fé. Então, essa palavra, essa fé em Cristo faz com que ele se torne ali pedra de tropeço, pedra que faz cair. Portanto, a pedra de tropeço que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. A mensagem também era para eles, mas eles tropeçaram nela. Eles escolheram rejeitar a Cristo e Jesus se torna para ele uma pedra de tropeço. Então, a pedra rejeitada, quer dizer, eles rejeitaram Jesus, eles não reconheceram Jesus como sendo o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus encarnado. Eles não reconheceram isso e escolheram, ao contrário da adoração, de reconhecer Jesus como Cristo, eles escolheram matar Jesus. Escolheram ali matar Jesus, achando que não, nós que somos o povo de Deus, nós não podemos aceitar o que este homem está falando. Então eles não botaram a sua fé em Jesus, mesmo com tudo que Jesus fez, com todos os milagres, com todos os ensinamentos que Jesus trazia para eles, que deixavam eles maravilhados com aquele ensinamento, mas também ao mesmo tempo era uma palavra dura, era uma palavra que confrontava ali a sua forma de viver, que era uma vida hipócrita, que eles se achavam o povo de Deus, mas ao mesmo tempo viviam uma vida que não se remetia como povo, como escolhido. Então eles viviam ali naquela hipocrisia. Por isso que Jesus muitas vezes falava com eles, seus hipócritas, vocês fazem isso, mas não fazem aquilo, vocês falam isso, mas não praticam, vocês colocam um jugo pesado sobre os outros. Tem uma passagem que ele fala, vocês não entram nem deixam que os outros entrem. Então Jesus vai chamando a atenção deles sobre isso, e ao invés deles quererem mudar de vida, não, eles resolvem matar Jesus. Então é a mensagem que Jesus veio trazer, ele trazendo ali um novo reino, ele, o Filho do Deus vivo, se torna. Então isso é o apostolado, o enviado, o mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12
escolhidos por Jesus. Então, quando a gente está falando deste fundamento, a gente está falando daqueles 12 que Jesus escolheu, sendo que ali viveram com Jesus, aprenderam com Jesus, caminharam com Jesus, sendo que um deles era o traidor Judas, que morreu, mas depois que ele morre, entra outro no lugar dele, que ali são os 12 apóstolos. E Paulo também foi chamado para este apostolado. Mesmo não tendo caminhado com Jesus, ele revela que ele aprendeu do próprio Jesus, ele aprendeu do próprio Cristo, que ele também era apóstolo. Então, os apóstolos eram os 12 mais Paulo, os 12 escolhidos mais Paulo. A gente pode ver essa passagem de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Então, eles que tinham que levar a palavra. Então, a gente vê Paulo levando a palavra para vários lugares, escrevendo muitas cartas, e a gente também vê os outros apóstolos. E é tão clara essa questão assim do confiado ministério da palavra, que quando ali no início da igreja primitiva eles começam a ter problemas entre as pessoas, e eles começam a falar ali com os apóstolos, aí os apóstolos falam, vamos colocar pessoas, vamos instituir diáconos para que eles possam resolver estes problemas, porque nós temos que levar a palavra, o nosso compromisso é com a palavra. Então, eles instituem ali os diáconos, porque o compromisso deles era de instruírem a igreja, de levar a palavra. Então, isso é o conceito de apóstolo. A doutrina dos apóstolos. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então, aquilo que eles ensinavam que é o fundamento, o que eles aprenderam do próprio Deus. Eles caminharam com Jesus, aprenderam do próprio Jesus, e essa doutrina que eles ensinavam para as pessoas. Então, essa doutrina, esses ensinos, que é o que nós vemos hoje na palavra, que é o que nós temos acesso através da Bíblia, essas doutrinas que são o fundamento, e não a vida de cada apóstolo. Claro que reconhece ali a importância do ofício que eles ocupavam, mas é a doutrina que é o fundamento e não os apóstolos em si. Então, os apóstolos receberam diretamente de Cristo. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas, capítulo 21, versículo 33. Então, a palavra, os apóstolos morreram, mas a palavra que eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, a palavra que eles escreveram, inspirado por Deus, ela é permanente. Ela é até os dias de hoje, nós temos acesso a ela. E ninguém pode incluir nem excluir nada dessa palavra. A revelação, ela já foi toda entregue. Então, não existe ali essa continuidade da revelação da palavra. Então, a palavra já foi toda dita, já foi toda escrita. Então, essa palavra ninguém pode acrescentar nada e ela não perece. Ela é viva e eficaz. O próximo ponto é o testemunho dos profetas. Então, a doutrina dos apóstolos e testemunho, a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Éfeso
Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Então a gente vai ver, a gente consegue entender isso. Então a igreja é formada em cima o fundamento da igreja está lá na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então o testemunho dos profetas é o quê? É a revelação sobre aquilo que Deus estava falando, sobre aquilo que Jesus disse. Os apóstolos começaram a ter vários entendimentos de coisas que tinham sido ditas no passado. Então, várias passagens, os apóstolos começam a ter um entendimento depois que eles têm essa vida com Cristo. Então, através da ação do Espírito Santo, que revela para eles este entendimento. Como Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. A gente pode ver isso até em Efésios 3, 4, Efésios 3, versículos de 4 a 6, que diz assim, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Então, quer dizer, esse mistério os homens de outras gerações não puderam conhecer, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então, através da revelação que o Espírito Santo deu aos apóstolos, eles puderam ver que também o gentio era co-participante com Israel do reino. O gentio também poderia fazer parte do reino. Não só essa passagem, mas várias outras. Ali no momento de Pentecostes, quando as pessoas começam a criticar os cristãos que estão ali falando, dizendo que eles estavam embriagados, Pedro vai e começa a dizer sobre algo que os profetas do Antigo Testamento tinham dito, mas que ele só compreendeu naquele momento, ele só entendeu naquele momento. Então, isso, várias outras passagens. Estevão também, quando ele estava ali no templo, que ele começa a falar, ele traz ali o entendimento. Então, ele, através do Espírito Santo, ele tem ali aquela compreensão, aquela iluminação de que, olha, isso que estava sendo dito, isso que o profeta disse, estava falando de Jesus, estava falando de Jesus Cristo. Então, eles vão tendo várias revelações através do Espírito para interpretar aquela palavra, seja a palavra que Jesus ensinou, seja a palavra que os profetas falaram lá nos textos antigos. Eles começaram a ter todo um entendimento, toda uma compreensão daquilo que estava sendo dito. Então, foi revelado isso para ele. Então, este é o testemunho dos profetas. Então, através ali da revelação e também de novas revelações, que foi, por exemplo, o caso de João, quando estava lá na ilha de Patmos, Deus revela para ele as coisas que ainda iriam acontecer. Então, este é o testemunho dos profetas. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Essa é a síntese, o resumo do tópico 2. Agora nós vamos entrar no último tópico, que é edificados para morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Foi o que eu já li lá em Efésios 4,
que esse edifício está sendo aprimorado, ele está sendo desenvolvido. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, até alcançar ali a plenitude de Cristo. Então, o salvo, o crente, ele comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Então, como os filhos obedientes, nós produzimos os frutos do Espírito. Templo santo no Senhor. Então, lá no versículo 21 de Efésios 2, no qual o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Santuário santo. O templo santo no Senhor refere-se a palavra aqui usada para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Então, o lugar santíssimo era onde o sumo sacerdote tinha ali um relacionamento com Deus, onde o próprio Deus falava com o sumo sacerdote. Então, quando ele diz que nós vamos nos tornar, no qual o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, ele estava falando desse lugar santíssimo. Então, quer dizer, crescendo e desenvolvendo para ser um santuário santo. O que quer dizer um santuário santo? Santo é separado. Então, nós somos ali um povo separado, mas sim ao crente que se tornou o templo santo. Então, quer dizer, é o crente que é o templo santo, separado do pecado que pertence a Cristo. Nós somos separados do pecado, nós pertencemos a Cristo e nós passamos a buscar uma vida, a viver uma vida de santidade. Então, quer dizer, o pecado agora já não faz mais parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, pois agora nós buscamos uma vida com Cristo, uma vida sem pecado, mesmo que por nossas falhas como seres humanos nós pecamos, mas isso se torna um acidente e não uma constância. Nós buscamos ser santos e não pecadores. Então, lá na Epístola de João vai falar que mesmo que nós pecarmos, nós temos um advogado que é Cristo, mas nós buscamos sempre essa santidade, sempre buscarmos estar longe do pecado, afastar-se do pecado, porque nós somos um templo santo, nós somos morada do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus habita em nós. Então, como que o Espírito de Deus habita em nós e nós vamos ter uma vida que não é santa? Com o resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada do Espírito Santo. Então, nós passamos a ter um acesso direto com Deus, um acesso livre com Deus, porque Ele habita em nós. Então, o Espírito Santo vai ali interagir com o nosso espírito e vai levar a Deus as nossas necessidades. Então, o último ponto diz sobre morada do Altíssimo. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 24, e também em Atos 7, vai falar que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aquilo que eu falei lá no início. Não tem um lugar que a gente possa construir que cabe à grandeza de Deus, porque tudo que existe foi feito por Ele. Tudo
que há, todas as coisas foram feitas por Deus. Então, ele não habita em templos feitos por mãos de homem, mas ele escolhe onde ele quer habitar. E ele escolheu habitar em nós. Ele escolheu nos fazer templo de sua habitação, e isso é um privilégio que nós temos, e glória a Deus por isso. Chegamos ao final da nossa lição. A conclusão: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, toda fé ali em unidade. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Se você tira a pedra, todo o edifício desmorona, tudo cai. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, não podem ser mudados. O próprio Paulo vai dizer que se vier um anjo do céu e trazer uma doutrina diferente da que ele ensinou, da doutrina que ele ensinou, é anátema. Então, assim, algumas seitas estão baseadas em revelações que segundo eles são de anjos, que se encontrou, o profeta deles encontrou com um anjo e recebeu uma revelação. Nós, como cristãos, nenhuma revelação pode superar a palavra. Então, nada pode revogar a doutrina dos apóstolos. Então, nós temos que ensinar a palavra, nós temos que nos centrar na palavra de Deus, porque é ela que é viva. Então, foi o que eu busquei trazer neste estudo, nesse ensino, e eu creio que nós conseguimos tratar ali todos os aspectos da lição, e espero que essa lição possa ter criado em você algo, pode ter trazido um aprendizado. Espero que essa lição possa ter trazido um aprendizado para você, que você tenha aprendido pelo menos um pouquinho através deste estudo, e que Deus abençoe a sua vida. Agradecer ao presbítero André mais uma vez por ter feito esse convite, e espero ter atendido ali a expectativa. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode estar mandando para o meu WhatsApp, a gente pode estar conversando e fazer com que essa lição venha a se desenvolver mais, a gente possa desenvolver mais como cristão. Então, obrigado por este tempo, e que Deus abençoe a sua vida.